Eu creio que Deus tem uma palavra para o seu e para o meu coração, amém? Você crê nisso? Antes de nós lermos o texto, vamos orar ao Senhor mais uma vez? Feche os seus olhos por um instante. Senhor Jesus, obrigado por estarmos mais esse dia aqui, podendo cultuar ao Senhor, alegrando o nosso coração aqui através dos louvores, recebendo esse testemunho do nosso amado irmão Ney, Pai, da Tua graça e bondade sobre a vida dele. Obrigado, Pai, por tanta coisa, por nos edificar. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Mas agora eu peço ao Senhor, fala conosco através dessa palavra. Fala, Pai. Fala, ministra aos nossos corações. Usa a minha vida como instrumento do Senhor. Que haja a Tua graça, virtude, unção do Senhor seja sobre mim, para comunicar a Tua palavra com clareza à Tua igreja. E nós possamos sair daqui edificados, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, esteja conosco. E que a palavra revelada seja ministrada ao coração de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Êxodo 16, a partir do versículo 11 até o verso 35, diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Eu ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde, apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Fala assim comigo, que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: Este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: Cada chefe de família recolhe o quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu tanto quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés, e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam o quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou: Foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem. Guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem criou bicho. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Vocês não encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, o maná, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês se recusarão a obedecer os meus mandamentos e as minhas instruções? Vejam que o Senhor lhes deu o sábado, e por isso no 6º dia, Ele lhes dá pão para 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. O povo de Israel chamou maná, aquele pão. Ele era branco como semente de coentro, tinha gosto de bolo de mel.
Disse Moisés: o Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro de maná e guardem-no para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança para ali ser guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã, terra da promessa, terra que mana leite e mel, que Deus tinha prometido a eles. Amém, queridos? Esse é o texto básico que eu quero compartilhar a mensagem ao seu coração. Nós vamos voltar nesse texto, mas eu quero que você abra um texto em Eclesiastes, um outro texto, Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Depois nós vamos voltar em Êxodo. Diz assim, preste atenção, queridos. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Novamente, para tudo tem uma ocasião e tem um tempo para cada propósito debaixo do céu. Com base no texto que eu li para vocês de Êxodo, é o texto base dessa mensagem, mas também nesse texto de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração, queridos, que eu coloquei como tema, o tempo do maná. O tempo do maná. Volta em Êxodo, capítulo 16, a partir do verso 11. Antes de nós continuarmos aí, você pode virar para o seu irmão do seu lado aí, você pode dizer para ele assim, ou perguntar, né? Olha para ele, sei que ele não vai entender agora, mas vai entender depois. Fala assim, meu irmão, está no tempo do maná? Você em casa aí, queridos, pergunta para quem está junto com você aí, está no tempo do maná? Pergunta aí, você está no tempo do maná? O tempo do maná. Que tempo é esse, pastor? Bom, como a gente viu no texto aqui, o maná foi o pão que Deus enviou dos céus aos israelitas. Durante o tempo da sua peregrinação no deserto, 40 anos. O maná, ele era, como diz, como uma semente de coentro. Deixa eu pegar aqui até a especificação que eu coloquei aqui. Ele era branco, como semente de coentro, tinha gosto de bolo de mel. Diz o texto, quando a gente lê, é que toda manhã ele aparecia ali no terreno, depois da geada, depois que, como nós lemos aqui, os israelitas tinham que sair antes do nascer do sol, recolher, porque aquilo ao nascer do sol, ele se derretia. E não era só assim, eles tinham que moer aquilo, eles tinham que cozinhar, e eles faziam o pão. Esse era o maná, mas que vinha todos os dias, diariamente, durante 40 anos, em que eles ficaram peregrinando no deserto, antes de entrarem na terra da promessa. Amém? Por que o tempo do maná para as nossas vidas, pastor? Qual é o tempo do maná para as nossas vidas hoje? Eu quero fazer essa analogia do tempo do maná, que há um tempo certo para as nossas vidas, um tempo para cada propósito debaixo dos céus. E pode ser, queridos, que você esteja hoje no tempo do maná. Só que nós temos que nos posicionar como Deus quer durante esse tempo, para que a gente entre também no tempo de comer do fruto da terra, no tempo de entrarmos na terra da promessa, terra que mana leite e mel, tempo de fartura. Mas para isso nós precisamos aprender a como se posicionar como Deus quer durante o tempo do maná. E que tempo é esse, pastor? O verso 11 e o verso 12, vamos voltar lá com o pastor.
E o Senhor disse a Moisés: eu ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. O tempo do maná, queridos, é um tempo em que nos é dada a oportunidade de vermos o impossível de Deus acontecer nas nossas vidas, de vermos o operar de Deus nas nossas vidas, né? Que nem eles estavam no deserto. Eles começaram a reclamar com Moisés, que não tinham pão, que não tinham carne. E aonde conseguir pão para milhares, porque eram milhares de pessoas no deserto. Mas aqui Deus fala para Moisés, fala para eles, Moisés, que ao amanhecer eles vão comer pão à vontade, e ao entardecer eles vão comer carne. Mas da onde que ia providenciar pão para aquele povo? Mas Deus fez, queridos, o impossível. E é chamado, nós conhecemos o maná como pão do céu. E o maná, o significado de maná é: o que é isso? Porque quando eles viram aqueles flocos finos, viram aquilo que surgiu no terreno, eles perguntaram: o que é isso? Moisés fala: esse é o pão que vocês pediram. Vão e recolham quanto cada um precisar, segundo, né, a quantidade que vocês têm na família, recolham. Mas diz que esse pão, ele vinha todos os dias. Eles recolhiam isso no deserto, durante 40 anos. E aquilo foi a provisão, algo que era impossível de acontecer. E o tempo do maná para as nossas vidas, queridos, é isso. É uma oportunidade em que talvez você está passando também por um deserto, um tempo difícil, mas o nosso Deus muitas vezes Ele pode fazer que te dá só a provisão, só o maná do dia. Porque quando você observa no texto, Deus fala: eu vou dar o maná do dia. Não recolham a mais, não guardem para a manhã seguinte, não. Peguem a porção, façam hoje, comam hoje. Não guardem, porque se guardar isso vai criar bicho. Por que Deus fez isso? Para que eles aprendessem a confiar em Deus, queridos. E você vê que Deus tirou com o povo, porque alguns deles guardaram e diz que criou bicho e cheirou mal. E por que guardaram, queridos? Por que guardaram? Porque não confiaram na palavra de Deus. Na verdade, com isso Deus estava provando o coração deles. Falou: eu vou dar para vocês o maná, todos os dias eles vão estar. Não precisam guardar, porque amanhã eu vou dar de novo. E se eles confiassem, por que é que eles iriam guardar? Então esse é um tempo, queridos, que Deus, de repente esse tempo de maná na sua vida é um tempo que você está vendo manifestado o impossível, mas Deus também está vendo como é que está o seu coração. Se você confia que Deus vai continuar provendo diariamente, sustentando diariamente e operando o impossível diariamente na sua vida. Não é que Deus quer ver você contadinho. Ah, é um tempo que eu estou vivendo, pastor, as coisas parecem que estão tão difíceis, está contadinho, estou com o dinheiro contadinho, estou assim, está tão apertadinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Dê graças a Deus que é o tempo do maná, está contadinho, mas está, não está? Está pagando? Está comendo, está bebendo, está vestindo, está morando? Graças a Deus. Glorifique a Deus. Eu me lembro disso, queridos. Quando eu fui estudar no seminário em São Paulo, isso me faz lembrar porque eu até ganhei um apelido. Os amigos lá do seminário me chamavam de Maná, porque eu experimentei de um tempo no seminário. Eu fui para lá estudar e chegou um tempo que acabou o dinheiro que eu tinha levado, que eu investi o meu dinheiro que eu tinha saído do emprego para pagar, para ficar me sustentando na hospedagem, pagando a escola. Chegou um tempo que acabou. Mas o tempo que acabou o dinheiro, queridos, foi o tempo que eu vi o agir de Deus na minha vida. E eu orei e falei: Senhor, eu não tenho mais. Se é da vontade do Senhor que eu permaneça aqui, então o Senhor vai prover.
E foi o tempo, queridos, que eu comi melhor, eu vesti melhor, e eu tive toda a provisão de Deus. Só que é algo tão tremendo que eu lembro que Deus me dava naquele tempo. Ele me dava a quantia certa para eu pagar o seminário, para mim comer, né? Pessoas, eu era abençoado com roupa, eu era abençoado com livros, eu era abençoado com alimento. Eu era tão abençoado que o que eu recebi eu tinha que compartilhar com os outros amigos da hospedagem. Comida, mistura. Eu lembro que tinha um dos irmãos que era dono de um varejão. A gente ia, chegava com carrinhos de feira cheio de alimentos, cheio, que eu tinha que distribuir. E eu ajudava até a alimentar uma família, que era uma família que eu estava ajudando a cuidar. E eu levava comida porque de tanto que eu recebia. Carne, queridos, sem brincadeira, eu guardava na geladeira de baldes de carne que eu recebia. Que pessoas levavam. Livro, roupa, naquela época eu ganhei máquina de escrever, Bíblia, livros. Eu ganhei tantas coisas. Deus deu a provisão, queridos. Mas foi um tempo na minha vida, um dos tempos do maná, que Deus me dava ali a provisão. Eu não tive a mais, eu tive para comer, para vestir, para pagar. Chegou um tempo que eu não tinha mais para pagar o aluguel, não tinha mais, acabou também, pois Deus providenciou na escola onde eu arrumei, eu acabei arrumando um trabalho. A dona da escola veio falar: você não quer morar aqui, Alexandre? Você cuida da escola e você pode morar aqui. E eu morei num cantinho, queridos. Se vocês vissem, um cantinho que era de baixo, era num porão. Não era um lugar muito bonito não. Mas ali eu fechei de divisória, pintei de branquinho, coloquei umas luminárias, fiz uma estante de livros, coloquei minha cama, coloquei ali, eu fiz um cantinho meu, né, dentro daquela bagunça, daquele porão, e ali eu me alegrei. Ali eu me alegrei de tal maneira. Eu lembro uma vez que eu estava saindo daquele porão, uma mulher, uma das mães dos alunos, me viu sair dali. Eu lembro, ela fez um comentário com uma outra mãe e falou assim: mas é ali que ele mora? Naquele buraco? Eu ouvi esse comentário, mas o meu coração estava cheio de alegria, que Deus tinha providenciado maná na minha vida. Aquele era um tempo, e era um tempo que Deus estava cuidando de mim, estava tratando. Não era o melhor que eu queria, não estava às vezes numa casa que eu queria, do jeito que eu queria, no emprego que eu queria, mas Deus me deu um maná. Ele não me deixou faltar nada durante os 2 anos que eu fiquei ali. E de repente você pode estar passando na sua vida o tempo do maná, o tempo em que Deus está providenciando algo que seria impossível, mas Ele está providenciando. O tempo que às vezes você não tem sobrando, mas Ele está te dando, Ele não está deixando você perecer. Você não está perecendo. Seja grato por isso, querido. E só iremos experimentar o operar do Deus do impossível quando muitas vezes houver uma situação impossível na nossa vida. Você quer conhecer o Deus do impossível? Você quer ver o agir do Deus do impossível na sua vida? Muitas vezes vai precisar uma situação impossível, que homens não podem fazer nada por você, e aí naquela situação impossível, é a oportunidade do Deus do impossível se manifestar na sua vida. Essa é a oportunidade. Senão você vai só ouvir falar que operou na vida do A, operou na vida do B, curou o irmão, deu provisão para outro irmão, fez isso no casamento, fez isso naquilo, fez isso na vida do outro, mas você não vai conhecer. Você só vai conhecer um Deus de ouvir falar. E muitas vezes, queridos, há certas situações que às vezes você não compreende, mas Deus está te dando uma oportunidade de ver o operar dele na vida dele. Então preste atenção, seja sensível, porque pode ser o tempo do maná na sua vida. E não faça como o povo de Israel, não seja ingrato, não murmure, não reclame, não diga como eles. Você vai ver em outro texto, eles começaram a reclamar, falar: não aguento mais esse pão miserável, não aguento mais viver desse maná. Eles começaram a reclamar. O Deus estava cuidando deles naquele deserto, dando a provisão todo dia, e eles começaram a reclamar. Começaram a sentir saudades de quando eles eram escravos no Egito. Ai, quem dera tivesse ficado no Egito, ao redor das panelas de carne. Ai, lá a gente era escravo, mas estava... Começaram a voltar para o Egito no seu coração. Mas qual é o tempo do maná para as nossas vidas, pastor?
Tempo do maná, queridos, é o tempo em que estamos sendo provados. Porém, somos surpreendidos por Deus com a sua provisão diária sobre as nossas vidas. Olha o verso 15. Olha o versículo 15. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros: o que é isso? O que é isso? Na verdade é um tempo que Deus estava provando o seu povo. E quando veio o maná, eles nem sabiam. Falaram: o que é isso? Eles foram surpreendidos por Deus. Tá aí, sabe o que é isso? Isso é o pão que vocês estavam precisando. Então o tempo do maná é o tempo que nós estamos sendo provados, sim. Mas nós somos surpreendidos por Deus com a sua provisão diária. E muitas vezes Deus te dá só a provisão diária, só o maná, para que você aprenda a confiar, para que você aprenda a confiar nele. Na verdade é um tempo, queridos, que Deus está trabalhando com você, está trabalhando comigo. Então seja grato, se alegre, tem maná, glória a Deus. Mas eu não canso, pastor, não aguento mais, faz 30 anos que eu estou comendo maná. Glória a Deus, glória a Deus. Não reclama não, não murmura não. Qual é o tempo do maná para as nossas vidas? É o tempo em que recebemos de Deus apenas o suficiente, o básico, para suprir as nossas necessidades. Olha do verso até o verso 18, 15 ao 18. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era, então perguntaram uns aos outros: o que é isso? Moisés lhes disse: isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Esta é a ordem que ele deu: cada um de vocês deverá juntar o que for necessário, para comer de acordo com o número de pessoas que houver na família, 2 litros por pessoa. E assim fizeram os israelitas. Uns pegaram mais, outros menos. Quando mediram, aconteceu que os que haviam pegado muito não tinham demais, e não faltava para os que haviam pegado pouco. Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. Então maná, queridos, é o tempo que a gente recebe de Deus apenas o suficiente, o necessário. Fechou. Esse é o tempo do maná. Amém? Eu acredito que Deus faz isso com o propósito de ver o que está no nosso coração. Se somos gratos, se confiamos nas suas promessas. Eu quero ler um outro texto. Pode permanecer aí, nós vamos voltar. Mas eu quero ler um texto, 1 Timóteo 6. Capítulo 6, verso 6 e verso 8. Diz assim: de fato a piedade, a vida piedosa, com contentamento, é grande fonte de lucro. O apóstolo Paulo aqui está escrevendo para o seu discípulo Timóteo. E nesse contexto aqui ele está falando ali que tinha pessoas que queriam usar uma vida piedosa, de servir ao Senhor como fonte de lucro. E ele fala: de fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Verso 7, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada nós vamos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Paulo não está fazendo aqui uma apologia, queridos, para levarmos uma vida de miséria, ou para não desejarmos coisas boas, coisas melhores, ou desfrutarmos de coisas boas. Não é isso. Mas o que Paulo está nos ensinando aqui, queridos, é que a gente precisa ter um coração grato. E se, como ele disse, você tem o que comer, o que beber, o que vestir, glória a Deus, seja grato por isso. Deseje coisas boas, busque de Deus coisas boas, peça coisas boas, mas seja grato com o que tem. Aprenda a ser grato e se contentar com o que tem, porque se a gente não aprender a se contentar com o que tem, como é que Deus vai confiar outras coisas nas nossas mãos? Como diz a palavra de Deus: seja fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito. Se não aprende a se contentar no pouco, eu digo para você, nem no muito a gente vai se contentar.
Se a gente não aprender a ser fiel no pouco, nem no muito a gente vai ser fiel. E Paulo diz, tendo que comer, tendo que vestir, estejais com isso satisfeitos. E eu acredito que Deus, Ele faz isso, queridos, com o propósito de ver o que está no nosso coração. Como eu disse, somos gratos e confiantes. Então, queridos, tendo que comer, tendo que vestir, tendo a provisão diária, seja agradecido. E creia. Deus está provando o que está no seu coração. Mas não vai ser o resto da vida assim. Só que eu acredito que muitas vezes o tempo do maná também, às vezes pode demorar um pouco mais, dependendo da gente. Porque os israelitas foram supridos por Deus durante 40 anos. Mas eles passaram 40 anos por conta deles mesmos. Porque não era para eles ficarem 40 anos no deserto. Eles passaram 40 anos no deserto porque eles não acreditaram. Eles não acreditaram na promessa de Deus. Quando os espias que foram enviados à terra da promessa, eles viram as dificuldades, os gigantes, voltaram dando um relatório negativo. Poderiam ter entrado na terra, já poderiam estar desfrutando das promessas, mas Deus fez com que eles voltassem para o deserto e permanecessem 40 anos, porque eles desconfiaram de Deus, não creram nas promessas e permaneceram no deserto por causa disso. Amém, queridos? Mas tem um tempo, então cuidado para você não estender esse tempo. Cuidado, porque esse tempo, dependendo da nossa postura, eu acredito que ele pode se estender. Mas qual é o tempo do maná nas nossas vidas? Verso 19 e verso 20. Deixa eu voltar lá com vocês, Êxodo 16. O verso 19 e o verso 20. Diz assim: ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia alguns deles não deram atenção a Moisés, e guardaram um pouco, até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés se irou contra eles. O tempo do maná, queridos, é um tempo de provas em que temos a oportunidade de demonstrarmos a nossa confiança nos cuidados diários de Deus. Um dos meios de demonstrarmos essa confiança é através da obediência à sua palavra. Moisés tinha dado uma ordem para o povo: não guardem nada, recolham só a porção diária. E eles precisavam só obedecer. Não obedeceram por quê? Porque não confiaram nos cuidados de Deus. E muitas vezes certas desobediências que nós temos a Deus, é porque na verdade nós estamos dizendo sem palavras, mas com a nossa atitude, que nós não estamos confiando no cuidado de Deus. Até a oração do Pai Nosso, Deus nos ensina, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E amanhã? Amanhã você ora de novo. Amanhã você pede novamente a provisão diária. Senhor, me dá um pão para um ano, para eu ficar tranquilo, e ficar sossegado aqui, não ficar preocupado. Não, nós temos que aprender a confiar em Deus, queridos. Sua confiança não pode estar no seu trabalho, no seu salário, não pode estar em que você tem um costa quente aí que vai cobrir você. A nossa confiança precisa estar nos cuidados diários de Deus. E muitas vezes nós estamos passando o tempo do maná, porque o que Deus quer é que a gente aprenda a confiar nele, descansar nele e nas suas promessas. Não é que Ele quer nos ver mal, não é que Ele quer nos ver preocupados, não é que Ele quer nos ver vivendo contadinho, não. É um tempo de oportunidades, é um tempo de tratamento, é um tempo de provação, é um tempo em que Deus está nos moldando, não só para o nosso benefício, mas para que você também possa ser um instrumento nas mãos de Deus. As pessoas possam olhar para a sua vida, queridos, e possam ver que existe um Deus vivo, e que elas podem confiar, elas podem descansar. Então Deus não quer só fazer na sua vida, Deus quer usar a sua vida como exemplo. Deus quer usar a sua vida como exemplo,
para que as pessoas aprendam a descansar em Deus, e não andem preocupadas, ansiosas, inquietas, atormentadas, por tantas coisas. Mas o que é o tempo do maná? Pastor, verso 21. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. Olha, prestem atenção que Deus fez o impossível. Homem nenhum poderia fazer isso. Vir pão dos céus, para alimentar durante 40 anos, todos os dias, milhares de pessoas. Então essa parte é com Deus. Tem situações na sua vida, na minha vida, que é impossível, o homem não pode fazer. A cura de um câncer, uma provisão que não sabe de onde veio, ele pode fazer vir do céu. Ele pode fazer vir uma pessoa lá da China, falar, sentido de depositar na sua conta. Ele pode fazer. Ele pode fazer. E eu posso dizer hoje, muitos que me conhecem, andam mais de perto, eu posso dizer, queridos, quantas vezes eu vi o maná na minha vida. Quantas vezes, eu falei de uma história do seminário, mas depois de casado, quantas vezes na minha vida, na minha família, eu tenho visto provisão de Deus. Não só provisão, eu tenho visto Deus realizar sonhos e projetos do meu coração. Coisas que as pessoas olham e falam, como é que foi? É Deus. É Deus. E isso é maravilhoso, porque eu posso dizer, é Deus. As pessoas não vão dizer, foi o homem que fez. É Deus que fez. É Deus. E Ele está fazendo até hoje. E eu me alegro não por causa só da bênção que Deus me deu. Eu me alegro porque eu posso abrir a minha boca e falar do que Deus tem feito na minha vida e na minha casa. E aí eu sei que isso motiva e encoraja as pessoas a ficarem firmes e a confiar em Deus. Essa é uma das minhas maiores alegrias. De verdade, querido, sem hipocrisia. Eu amo as bênçãos de Deus. Eu me alegro com as bênçãos que Deus me deu. Mas não é maior a minha alegria do que poder chegar aqui e testemunhar do que Deus fez. Para que os meus irmãos, a igreja e outras pessoas que estão sofrendo, creiam, acreditem e sejam encorajadas a confiar nesse Deus vivo. Isso é a minha alegria, isso é o meu gozo no meu coração. Essa é a minha grande alegria, ou a minha maior alegria. Mas o tempo do maná é um tempo de revelação. Como eu disse que era impossível aquilo, e o impossível é com Deus. Mas o que é possível, Deus não vai fazer por você e por mim. Como assim, pastor? Olha que Deus mandava pão dos céus. Nós já ouvimos até aquilo, né? Ah, só se caiu do céu. Caiu do céu. Veio do céu. Só que mesmo quando cai do céu, mesmo quando tem o impossível, tem a nossa parte. A gente não pode ser preguiçoso. A gente não pode ser negligente. Prestem atenção que o pão caía do céu. Mas eles precisavam sair todas as manhãs, precisavam moer, precisavam cozinhar, e eles tinham que sair cedinho, porque se eles não saíssem cedinho, o maná derretia. Ou seja, mesmo que Deus enviou a provisão, se fosse preguiçoso, vai ficar sem, porque eles tinham que sair cedinho para recolher o maná daquele dia. Se quisesse ficar dormindo até meio-dia, pode ficar, mas não vai ter provisão. Não vai ter provisão, preguiçoso. Não vai ter provisão para você, negligente. Não vai ter. Então esse é um tempo de revelação. Mas como assim de revelação? É um tempo em que Deus, de revelação, mas não de revelação da palavra, mas que é revelado às pessoas que são negligentes. O tempo do maná é revelado às pessoas que são preguiçosas, as pessoas que estão esperando cair do céu, mas não é cair para ele fazer, ele quer que caia na boca dele. Ele quer, ai Deus, abençoa, abre uma porta de emprego, faz assim na minha vida, me cura, faz assim no meu casamento, faz assim com meus filhos, faz assim. Mas ele quer ficar deitado, sem fazer nada, não quer orar, não quer buscar, não quer se mover, não quer ir atrás de algo, não quer se mover, ele quer que cai literalmente ali, ele recebe, ele não tem que fazer nada. E nós vemos que até nesse contexto, mesmo quando veio o pão dos céus, eles precisavam se mover, de manhã cedinho, porque senão eles iam ficar sem. Então é revelado essas pessoas, queridos, porque tem muitas pessoas que às vezes estão esperando que Deus faça, mas não move uma palha, não move um dedo, nem mesmo para orar, nem mesmo para buscar a Deus.
Pessoas que às vezes vêm para o pastor, e não é errado, entenda o que eu vou dizer. Pastor, ora por mim. Pastor, o que será que Deus quer fazer para a minha vida? Não é errado você pedir oração para o pastor, para o seu irmão. Mas ele pede oração, ele quer uma palavra, ele sai atrás de uma palavra, disso, daquilo, mas ele mesmo não vai buscar uma palavra de Deus. Ele mesmo não vai jejuar, ele mesmo não vai orar, ele mesmo não vai buscar de Deus, ele não aproveita esse tempo no maná, que é um tempo duro, é um tempo difícil. Ninguém está querendo passar pelo deserto 40 anos comendo a mesma comida, não é fácil. Mas é um tempo que você pode ali se posicionar como Deus quer. E Ele quer moleza, não quer se mover. Então, queridos, a gente precisa se mover. A gente precisa se mover para que Deus faça. Tem uma parte, eu quero que você guarde isso. Tem uma parte que é Deus que faz. Agora a nossa parte Deus não vai fazer. A nossa parte Deus não vai fazer. Qual é o tempo do maná para as nossas vidas, pastor? É o tempo em que fica claro quais são as nossas prioridades. Olha o verso 22 ao verso 26. No sexto dia recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou: foi isso que o Senhor ordenou. Amanhã, 7º dia, vai ser o dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. É um dia, deixa eu acabar de ler o texto. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado. Não cheirou mal, nem criou bicho. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo. Mas no 7º dia, o sábado, que é o dia do Senhor, vocês não vão achar. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Como eu disse, qual que é esse tempo? É um tempo que fica revelado quais são as nossas prioridades. Fica claro se o reino de Deus é prioridade em nossas vidas. Muitas pessoas no tempo do maná tentam fazer as coisas na força do seu braço, buscando melhorias para a sua vida, porém sem priorizar o reino de Deus. Como assim, pastor? Presta atenção, queridos, que o texto diz assim: olha só, eu vou dar o maná diariamente. Não recolham para 2 dias. Se vocês recolher para 2 dias, vai criar bicho, vai apodrecer, não vai aproveitar. Só no 6º dia, vocês podem recolher para 2. Só no 6º. E é tremendo, que você vê que isso é de Deus, é a parte de Deus. No 6º dia eles podiam recolher para 2. Por quê? Porque no 7º dia Deus dizia: ó, 6º dia recolhe para 2, porque no 7º eu não quero que vocês saiam trabalhar, eu não quero que vocês vão lá recolher, porque o 7º dia é um dia consagrado a mim. É um dia que eu quero que vocês tenham um tempo comigo. É um dia que eu quero que vocês dediquem a Deus. Então por isso eu vou dar a provisão para 2 dias, para que nesse dia você separe para dedicar a mim. Mas ainda assim, algumas pessoas no 7º dia saíram para tentar recolher o maná. Sabe o que é isso? Isso se chama ganância. O que é a ganância, pastor? Durante o tempo do maná, preste atenção, queridos, Deus estava dando a provisão para cada dia, mas eles queriam mais do que a provisão, durante aquele tempo, e Deus estava falando para eles: não, eu vou dar só a provisão, para que nesse dia você se dedique ao meu reino, você se dedique a estar comigo, você se dedique a estar com o Senhor. Por isso eu vou dar a provisão, para que você não precise trabalhar, você não precisa sair, porque esse tempo eu vou dar a provisão que você precisa. Sabe o que isso nos ensina nos dias de hoje? Tem pessoas que às vezes estão passando o tempo do maná, e ao invés dela priorizar, eu não estou dizendo que seja errado você querer ter algo bom, algo melhor, ter uma renda melhor, ter coisas melhores, não é errado. O erro acontece que quando, por conta de querer ter um pouco mais, um salário melhor, uma condição melhor, uma casa melhor, um carro melhor,
ter um dinheiro sobrando, querer fazer coisas que são lícitas e boas, por conta disso, você deixa o que é prioridade, que é o seu tempo com Deus, que é se dedicar a Deus, que é você buscar a face do Senhor. E o Senhor disse: eu vou dar provisão para que você não precise correr atrás disso, porque eu quero que você tenha tempo comigo, filho. Eu quero que você se dedique, trabalhe 6 dias para você trabalhar, 6 dias para você fazer tantas coisas, 6 dias para você organizar, mas tem esse dia que eu quero que você dedique para mim. Queridos, quantas pessoas que eu já ouvi, pessoas que estão testemunhando, pessoas que às vezes estão passando um tempo difícil, e sabe o que muitas vezes elas fazem nesse tempo difícil? Às vezes arrumam um outro serviço, e outro serviço, e outra coisa. Sabe qual é a primeira coisa que dança, que roda? É o tempo com Deus. Ô querido, mas como que você está? Não estou muito bem não, pastor. Estou cansado. Mas como é que você está? Aí está uma tribulação, não estou em paz. Aí estou assim, estou assado. Mas como é que está a sua vida com Deus? Ah, pastor, eu não estou tendo tempo para orar. Não tem tempo para orar, não tem tempo para ler. Não tem tempo para cultuar, não tem tempo para vir para a igreja. Ou seja, não tem tempo para Deus. Mas é porque eu estou trabalhando muito. Na verdade, você está dizendo para o Senhor: o Senhor não é prioridade na minha vida. Eu estou buscando, eu tenho que trabalhar, e muitos ainda falam assim: Deus sabe da minha necessidade, e eu acredito que Deus entende. Sabe o que eu acredito que Deus entende? Que você não está confiando nele. Eu quero dizer para você, querido, não abra mão da sua vida com Deus, não abra mão do seu tempo com Deus. Abra mão sim, se preciso for, eu vou abrir mão desse trabalho, eu vou comer pãozinho seco, com cafezinho, um arrozinho, com feijão, se tiver, mas é isso que tem, para eu não poder abrir mão de estar um tempo com Deus? Glória a Deus. Em Provérbios diz que é melhor você se sentar numa mesa ali, com verduras, com coisa mais simples, e ter ali presença de Deus, a glória de Deus, em outras palavras, do que você se banquetear, ter um banquete, uma mesa com carne, com banquete, mas você não ter a presença de Deus, você não ter o que é prioridade. Então, se for preciso, prefira levar até uma vida mais simples. Às vezes você está passando mais acolchadinho, mais apertadinho, mas você não abre mão. Não abre mão de congregar, não abre mão de ter tempo com Deus, não abre mão de buscar a presença dEle, não abra mão disso, queridos. E é isso que esse texto está nos ensinando. Deus falou para o povo: eu vou dar a provisão para 2 dias, para que no 7º dia você fique em casa. Para quê? Não é para ficar em casa assistindo Netflix, é para que você fique em casa e busque a minha presença, um tempo de consagração. E eu não estou falando aqui de um dia específico, aqui eu estou falando de um tempo que você separa para Deus, de você dar algo, você dar prioridade a Deus. Amém, queridos? Nós estamos encerrando. Qual é o tempo do maná? O maná é um tempo, aliás, por último aqui, eu quero que você abra versículo 35. Uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Olha aqui o que passou. Durante quanto tempo eles comeram maná? Até quando? Até chegarem a uma terra habitável, terra da fartura, terra que emanava leite e mel. Diz que quando eles comeram do fruto da terra, eles chegaram em Canaã. Quando eles comeram do fruto da terra, depois você lê o contexto lá, diz que o maná cessou, o maná acabou, quando eles começaram já a comer do fruto da terra. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu quero ministrar o seu coração. Isso é para te alegrar, querido. O maná tem tempo determinado, tem um tempo determinado na sua vida do maná. Você não vai ficar o resto da vida aí contadinho, o resto da vida só com a provisão, só com aquilo para suprir a necessidade. É lícito, é bom queremos ter algo mais, não é errado, eu falo isso aqui constantemente, mas pode ser que você está no tempo do maná, e eu quero que você entenda que o maná tem tempo determinado. Vai chegar o tempo do fruto da terra,
Vai chegar o tempo, querido, em que o maná vai cessar e você vai colher abundantemente. Você vai entrar na terra que mana leite e mel e você vai comer do fruto da terra. Você crê nisso, querido? Creia nisso. Vai chegar esse tempo na sua vida. Aqui eu quero dizer algo para vocês. Quando o pastor fala, eu falo de forma geral. Vai chegar o tempo do maná, e eu falo isso com propriedade, isso aqui não é palavra lançadas ao vento, não. Vai chegar o tempo do fruto da terra, mas é para quem crê. Porque se você não crê, se você não tomar posse dessas promessas de Deus sobre a sua vida, muitas vezes nós não vivemos o que Deus tem para nós. Sabe qual a diferença, queridos? As pessoas vêm para um culto como esse, ouvem uma palavra como essa, apesar, independente do pregador, do pastor, das limitações, mas o que é a palavra de Deus, pegue ela, se aproprie dela, creia e fique perseverando nisso até receber. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas pessoas que podem ter estado no mesmo lugar, recebeu a mesma palavra, e uma pessoa vive essa promessa e a outra pessoa não vive. Por quê? É quem crê, é quem acredita, é quem se apropria. Isso é até na questão de fé, como diz em João. Jesus veio para dar vida abundante, veio para dar vida a todos aqueles que creem. Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Enviou o mundo para que todos, para que ninguém pereça. Mas quem não vai perecer? Quem nele crê. Quem não crê já está condenado, mas quem crê vai viver o que Deus tem para ele. Então creia, querido, que na sua vida tem o tempo do maná. Saiba se posicionar no tempo do maná, saiba viver, saiba o que Deus quer te ensinar, saiba o que Deus está preparando você, saiba que Deus está te forjando, mas saiba também e creia que vai chegar o tempo de fruto da terra, vai chegar o tempo de você colher em abundância, vai chegar o tempo de você receber as bênçãos, vai chegar o tempo de vitórias que Deus vão olhar para a sua vida e vão olhar, olha o que Deus fez na vida dele, olha o que Deus fez na vida dela. Vai chegar esse tempo. Você crê nisso, querido? Você pode dar um glória a Deus por isso? Deus quer que a gente prospere, queridos. Deus quer que nós venhamos a prosperar. Eu quero ler um último versículo. O versículo 33 diz: Então Moisés disse a Arão: Ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná, coloque-a diante do Senhor, para que seja conservada para as futuras gerações. E aqui eu encerro. Moisés pediu para Arão pôr um jarro, para Arão, seu irmão, pôr num jarro uma quantia de maná e guardar. E aquele maná não criou bicho, ficou. Por quê? Aquele maná era para servir de testemunho, para que quando nas futuras gerações seus filhos perguntassem: que é isso, pai? Que é isso, mãe? Que é isso? Eles responderiam: sabe o que é isso, filho? Isso foi um tempo que a gente passou, um tempo que Deus nos sustentou, tempo difícil, que seu pai, sua mãe passou de provação, mas Deus nos sustentou, Deus nos guardou, Deus nos deu a provisão. Sabe, filho, hoje você está vendo o papai e a mamãe aqui abençoado, você está vendo o papai e a mamãe vivendo um casamento abençoado, está vendo o papai e a mamãe vivendo uma provisão de Deus, está vendo a gente com saúde, está vendo tantas bênçãos, mas teve um tempo na nossa vida que foi difícil, filho. Não só filho, pode ser os seus filhos espirituais, outras pessoas. Teve um tempo que foi difícil. Então, esse maná que eu guardei aqui, isso aqui é um testemunho. E esse testemunho, esse tempo do maná, Michele, esse tempo, pastor Paulo, esse maná guardadinho, é só para você dizer para os outros: Deus me sustentou, Deus me guardou, eu fui fiel a Deus nesse tempo. E hoje eu estou vivendo, mas teve um tempo difícil, mas Ele estava comigo, eu passei por isso, e hoje Ele tem abençoado tremendamente. E pode acontecer assim na sua vida. E outras pessoas que estão desenganadas, desencorajadas, desanimadas, desacreditadas, elas vão ser encorajadas através da sua vida. Por quê? Porque você passou pelo tempo do maná, mas passou. O tempo do maná é um tempo para passar.
Deus não quer que a gente fique o resto da vida no tempo do maná. Vai passar. Amém? Fica de pé, vamos orar. Feche seus olhos por um instante, querido. Quero que você feche seus olhos para você não se distrair agora. Eu quero que você se concentre para você orar, para você ouvir a oração do pastor. Tá? Não se distraia. Pessoal em casa também. Pai de amor, a primeira oração que eu faço ao Senhor é rendendo graças. Porque até aqui, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem dado livramento, o Senhor tem dado provisão, o Senhor tem mandado o pão dos céus. Aliás, o Senhor mandou o pão dos céus, Jesus Cristo, teu Filho amado, que morreu por nós, e diz a tua palavra, aquele que comer do teu corpo e beber do teu sangue, não terá mais sede, não terá mais fome. Senhor, obrigado, porque o Senhor é fiel, e o Senhor diz que não vai nos deixar perecer, e a tua provisão é sobre as nossas vidas, e eu peço ao Senhor que o Senhor nos ensine e nos ajude, a passar por esse tempo, o tempo do maná, posicionado como o Senhor quer, sendo grato, acreditando, confiando, dependendo do Senhor, mas com expectativas no nosso coração, com esperanças, que vai chegar o tempo de comermos o fruto da terra, que vai chegar o tempo de entrarmos na terra que mana leite e mel, o tempo de fartura, o tempo de prosperidade, o tempo em que as pessoas vão olhar para as nossas vidas e ver a prosperidade do Senhor, e vão ver o agir do Senhor, o milagre do Senhor, o impossível acontecer. Pai, vão glorificar o teu santo nome, e vão desejar servir o mesmo Deus que nós servimos. Mas não somente nesse tempo, o tempo do maná também é um tempo que as pessoas podem olhar para as nossas vidas e ver que nós confiamos, acreditamos, somos gratos a Ti, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Ache em nós, Pai, coração obediente, ache em nós coração que confia, ache em nós coração esperançoso, Pai, e que glorifique o Teu santo nome. Assim eu oro e agradeço ao Senhor, para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. E se você crê, querido, você pode erguer as suas mãos e aplaudir ao nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Estenda assim as suas mãos. Deixa eu despedir vocês. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a sua paz. Assim eu os abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.